Bom dia! Hoje vamos falar sobre a queda da ciência no Brasil no atual governo. Primeiramente, eu queria deixar bastante explícito que aceitamos opiniões contrárias, pois assim que a sociedade funciona, porém vamos expressar a nossa opinião e dados, pesquisas comprovados com relação ao tema, que é a queda da ciência no Brasil. Primeiramente, eu queria falar sobre o grande congelamento que o governo do atual presidente fez sobre a área da ciência e bolsa de ciência em relação aos pesquisadores. O presidente congelou cerca de 29,8 bilhões em reais sobre o desenvolvimento científico na área de doenças, de evoluções, realmente de evolução no Brasil. Pode ser descrito como um governo doentio. Segundo Davidovich, o Brasil anda na contramão de ser um país desenvolvido, pois acabando com o avanço das pesquisas, acaba assim distanciando do desenvolvimento, se tornando um país de quarto mundo, segundo ele, pois o Brasil anda muito para trás. Em cima dessa pauta, ele até pôs que a pesquisa, o investimento de pesquisa nesse ano foi muito menor do que o ano de 2000, ou seja, em 19 anos nós não evoluímos nada na área científica, e sim retrocedemos. Ou seja, o Brasil está andando para trás, quando ele devia ter um governo que ajudasse e expandisse a relação científica no Brasil. Mais recentes pesquisadores, eles criaram meio que um acordo e pediram para que o C pudesse intervir no Brasil, por causa que o desmatamento da Amazônia, que também faz parte da ciência, ele fosse impedido e assim ajudar um pouco a Amazônia quando estava naquele período de muito seco e muita queima. Mas mesmo assim, o Bolsonaro ele não quis entre aspas, ajudar, porque ele não viu com tanta importância naquilo. Nisso, esses 600 pesquisadores eles pediram para a União Europeia, cujo não ajudou eles, e Bolsonaro vetou mais de bilhões de dinheiro em dólar e mesmo assim não aceitou esse dinheiro. Assim, por causa que ele queria fortalecer assim o mandato dele, mostrando assim a sua influência no Brasil. O governo Bolsonaro, antes da sua eleição, ele prometeu muito investimento em ciência e educação, mas como estamos vendo, a gente está retrocedendo muito grande, como o Maranhão falou. Em março foi cortado mais de 5,8 bilhões de dinheiro nas verbas da educação e da ciência. Ele prometeu que ele não estava tirando, ele ia repor depois, mas como estamos vendo, ele só tirou e está esvaziando ainda mais. Ele já congelou mais de 2 programas de erradicação ao analfabetismo e também um programa de acesso técnico e emprego está diminuindo cerca de 58% do número de pessoas no Brasil atualmente por causa dos seus cortes. Aproveitando a relação com o tempo que o Thiago deu, que eu mencionei anteriormente, podemos relacionar no momento atual do Brasil, onde está a religião abafando literalmente a ciência, algo assim que não deve ser misturado, política com religião, jamais deve ser misturado, e algo que nós estamos vendo no governo atual. Posso relacionar também com a Idade Média, onde a Igreja Católica era muito forte em cima disso. A Igreja Católica dominava todos, onde o conhecimento era obscuro, pois as pessoas que tentavam descobrir as verdades da ciência, eles eram mortos, considerados bruxos, o que realmente era muito ruim. O que está acontecendo hoje é que não se respeita mais ninguém, tudo é uma religião, sendo que o Brasil é um estado laico, onde as pessoas devem acreditar no que quiserem ou não acreditar, a opinião é própria. Bolsonaro atualmente, a partir da sua eleição, fala que o Brasil em si só tem mais cristãos, assim coloca o cristianismo como uma religião principal, onde atualmente isso está totalmente errado. As pessoas têm direito de acreditar ou não acreditar em quem quiser, e a religião por si, ela tenta subjugar a ciência, ou o cristianismo, por exemplo, fala que Deus está acima de tudo e de todos, onde muitos crentes falam que você só vai conseguir o que você quer se você acreditar em Deus e essas coisas. Não é isso. Você acredita em Deus, querendo uma crença onde você pode se sustentar em alguma coisa ou levantar em algo. A ciência atualmente no Brasil está perdendo força, mas em outros países está ganhando muita força. Atualmente no mundo todo, adolescentes estão pegando muito mais a ciência para acreditar do que a própria religião. A religião está perdendo muitos crentes, por assim dizer, e a ciência está ganhando muito. Porém, aqui no Brasil, está quase impossível da pessoa fazer ciência.
Por causa dos pesquisadores de muitos lugares do Brasil falam que é impossível por não houver assistência ou influência de qualquer parte. E o único lugar onde tem mais ciência aqui no Brasil seria São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem as faculdades mais influentes. Porém, mesmo assim, a verba que tinha que estar ganhando, que tinha que ser altíssima, por causa que a ciência é muito importante, não está tendo. O Bolsonaro, de 2%, que era no início do ano, a partir da sua eleição, foi para 1,5%. Já era pouco, agora ficou muito menos. E a influência que tinha antigamente não tem mais. Os pesquisadores falam que está impossível gerir qualquer tipo de pesquisa, e quando uma pesquisa está começando a dar frutos, vem alguma empresa multinacional e engloba essa parte. Também podemos relacionar a relação doentia que está acontecendo com a religião, porque 35% dos brasileiros afirmam que a ciência não vale para o Brasil, a ciência não presta, eles afirmam isso. E eles afirmam fortemente que o que importa não é a ciência, o que importa é a religião. Algo assim totalmente fútil, que não pode ser levado em conta, pois ciência é o que leva o Brasil para frente e o que foi o que aconteceu com os países desenvolvidos atualmente, como o Japão, por exemplo. Depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki, o Japão ficou em crise. E ao receber investimentos, a primeira coisa que eles fizeram foi investir em educação. Tanto que hoje eles são considerados um país de primeiro mundo e desenvolvedores das melhores ciências que tem no mundo hoje. Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki, o Japão entrou numa séria crise. Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki, o Japão entrou numa séria crise. E ao receber investimentos, a primeira coisa que ele fez... 2, 1... Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki... Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki... Após o ataque de Hiroshima e Nagasaki, o Japão entrou numa crise séria. E a primeira coisa que ele fez quando ganhou investimento foi investir na educação. Tanto que hoje em dia ele é considerado um país de primeiro mundo e desenvolvedor das melhores ciências. E o que isso tudo tem a ver com o tema principal que estamos abordando nesse documentário? Podemos perceber que a ciência, a educação, todas as áreas relacionadas com o ensino das pessoas, eles desenvolvem drasticamente o país, pois percebemos atualmente que o Japão é um dos países principais da área do desenvolvimento, é um país de primeiro mundo, é um dos melhores países em relação à ciência. O que tudo isso tem a ver com esse fato da ciência? No Brasil, muitas pessoas falam que no Brasil não tem estudo ou não tem material para pesquisa no Brasil sobre qualquer tipo de doença ou alguma área médica ou desse tipo. Porém, no Brasil tem muito material, o Brasil é rico de minérios, até então um cientista ele descobriu um minério que pode ajudar na cura da diabetes. Só que, por não ter financiamento algum ou qualquer dinheiro nessa parte, um apoio, ele não conseguiu prosseguir com sua pesquisa e acabou assim, nesse ponto. Ele descobriu o minério, ponto. Pois a diabetes, como sabemos, é uma doença atualmente sem cura, uma doença que é uma doença bastante prejudicial à vida das pessoas. E se o Brasil tivesse um foco maior, que nem o Japão, que nem outros países tiveram, os países de primeiro mundo, se o Brasil tivesse um foco maior em relação à educação, com a ciência, com certeza estaríamos em outra etapa, com certeza seríamos um país de primeiro mundo, pois o Brasil tem todas as possibilidades para ser um bom país. O Brasil tem ótima matéria-prima, o Brasil tem ótima relação estrutural. O único defeito do Brasil é o fato de não investir na ciência fortemente. Isso é o grande orgulho dos políticos. Exatamente. Sério, o Brasil é um grande colapso, pois se o Brasil tivesse mais seriedade com as relações da ciência, se o Brasil tivesse mais força na área da educação, o Brasil seria um dos melhores países do mundo. Tem uma pesquisa que eu pesquisei para fazer esse documentário, que fala que entre 145 países que aprovam a ciência, o Brasil está na posição 111, cara, 111. Então, está na colocação 111. O Brasil do tamanho que ele está perdendo para a Turquia, que é um dos primeiros colocados. Ou seja, o Brasil está criando uma relação doentia, relação doentia mesmo, com a área da ciência e no desenvolvimento. Esse filho da puta aqui, ó, não para de atrapalhar o vídeo. Atrás de até mesmo países como a Turquia. O Brasil tem uma grande força com relação a isso. O
Brasil tem um grande esforço para estar entre os primeiros na revolução, sabe, de evoluir para ser tornado ciente. O Brasil, como podemos observar com esse documentário, ele tem uma grande força de ser um dos melhores países atuais, sabe? Um país que investe bastante na educação, na ciência. O Brasil tem possibilidade para isso, porém a situação atual do país não permite. Então, como podemos observar com esse grande debate, com esses grandes pontos que observamos, é bastante perceptível que o Brasil, se ele conseguisse investir mais, se ele tivesse mais seriedade em relação a investimentos, em relação a pesquisa, ciência, educação, o Brasil seria um país de primeiro mundo, realmente ele seria um país de primeiro mundo. Se ele obtivesse mais seriedade, sabe, nas relações que ele tem. O Brasil, ele tem possibilidade para isso, e nós precisamos que os nossos governantes e que a população em si nos ajude nisso. Com relação a esses pontos, eu encerro aqui o documentário. Muito obrigado. Fazendo. Tomaram. Com relação a isso que o Thiago está falando, podemos perceber drasticamente que a pesquisa na... Pô, falta 2 anos. 3, 2, 1. Ou seja, o primeiro colocado, o Urbequistão. Foi feita uma pesquisa com relação à colocação. Uzbequistão. Atrás das câmeras, galera. Obrigado. Acabou. Aê!